Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso episódio dedicado à inovação na comunicação educativa organizacional. E hoje vamos mergulhar no mundo da comunicação educativa com Ana Monteiro. É uma honra porque é uma mente brilhante que propõe mudanças culturais inovadoras. Ela é da nossa fronteira, ela é da nossa área B, como a gente fala aqui, área binacional. E é um prazer enorme, Ana, te receber para trocar algumas ideias contigo e mergulhar nesse mundo da comunicação educativa que certamente está transformando indivíduos e organizações. Podes te apresentar para a nossa audiência e contar um pouco da tua trajetória? Primeiro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui neste momento na fronteira com essa equipe e na time, e contigo especialmente, que acabamos de nos conhecer há pouco tempo atrás e nos identificamos muito, não é verdade? Com certeza, porque Ana. Pensamos em inovação, pensamos em complexidade, pensamos em mudanças, né? Então, isso eu acho que foi o que nos uniu. Me apresentar. Eu sou fronteriza, ou digamos agora, binacional. Podemos hablar un poco en español también. Por favor. Qué bueno. Isso é muito que bom. yo nací en Rivera, en Presidente Viera. Qué maravilla. Estudié en la Escuela 109 y en el Liceo Pomoli. Imagina. Y cuando terminé en el Liceo Pomoli tendría que ir para Montevideo a estudiar Derecho, pero quería ser periodista y no había periodismo en grado en la universidad. Ahí me fui a Porto Alegre, en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, hice el concurso allá y hice periodismo. Pero pensaba ir y volver, y no volví. Y 36 años después, vuelvo a la frontera después de jubilarme y sou agora mais brasileira que uruguaia, porque estou aprendendo agora a ser novamente uruguaia, né? Isso é com tanto muito tempo bom. fora, né? Isso é muito bom, é um pouco parecida com a minha história. Eu também sou uruguaia, nascida em Montevideo. E, bom, estamos aqui nessa fronteira que nos une. E eu sempre brinco, ainda bem que o céu não tem barreiras e não tem limites, né? Porque nós nos sentimos um pouco daqui, um pouco de lá. E a gente está nesse ambiente binacional que é tão gostoso para nós e que a gente pode compartilhar. E nada melhor do que esse ambiente onde a gente se comunica com essa franqueza e com essa facilidade no espanhol, no português. A gente se olha e já se é uruguaio, a gente se reconhece e já fala em espanhol, já puxa para o lado. Mas que bom que é te ter aqui de novo. Me conta um pouco e nos conta um pouco sobre essa tua volta para a nossa fronteira. Mas antes disso, nos conta um pouquinho de lá, da tua experiência lá na universidade, porque tu esteve um bom tempo, vários anos, na Universidade Federal de Santa Catarina, também trabalhando, certo? Nos conta um pouquinho dessa história e desse vínculo com a comunicação desde lá e toda a tua trajetória. Você sabe que eu saí daqui com 20 anos. Meu pai foi até a polícia me autorizando ir de ônibus para Porto Alegre. Fiz o vestibular, passei e aí fiz um concurso público para me manter no Brasil. E esse concurso público me levou pelo trabalho, até a Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu fiz outros tantos cursos. Eu me formei em jornalismo e várias pós-graduações. E lá, aquela universidade eu amo, né, de paixão. Eu atuei primeiro como jornalista, muito tempo. Só que atuei na televisão, cultura, bom, em 36 anos. Algumas empresas passaram por ti. Eu me dediquei a vida toda à Universidade Federal de Santa Catarina e nele desenvolvi muitos projetos. Nos últimos 18, 15, 20 anos, eu desenvolvi um modelo de comunicação educativa organizacional, onde, por uma necessidade organizacional, por uma necessidade que eu via do meio, de trabalhar com processos de comunicação, né? Processos de comunicação educativa, eu criei, então, ferramentas que me ajudaram a desenvolver os trabalhos dentro da universidade. Então, ali eu tenho assim projetos, eu estava contando agora há pouco ali para a nossa coleguinha, que criamos o grupo de agentes de comunicação da UFES, que é meu último projeto criado dentro da seção Comunica que eu trabalhava, que é um grupo de profissionais da universidade, das mais diversas áreas, que passavam por um curso de capacitação
né? Eu preparava eles como agentes de comunicação, desconstruindo uma noção funcionalista ou mecanicista da comunicação e trazendo, então, a ideia de processo de construção de sentidos. Bom, aquele grupo de profissionais que era assim, vigilante, médico, professor, técnico, variado, distribuído pela universidade, eram preparados e foi constituído o reitor, falecido reitor, Cancellier, criou o grupo de trabalho Agentes de Comunicação. Esse grupo se reunia uma vez por mês, trazendo e levando informações à AGECOM sobre a realidade dos setores. Então, ele oxigenou a instituição com informação, mas não só direcionalmente distribuindo informação, senão fazendo a relação, a construção de sentidos nos processos comunicativos. O projeto deu tanto certo assim que hoje, 5 anos depois de aposentada, ele triplicou. Quando eu saí de lá, eram 50 e poucos servidores, agentes de comunicação, e hoje são quase 200. E é o principal projeto de comunicação da organização. Então, eu estava dizendo assim, eu conto com a maior alegria, porque, imagina, é um projeto, tu plantou, tu investiu e ele deu frutos, né? Então, foi assim que eu deixei a universidade. Sempre mantenho contato, porque estamos sempre em relação, mas esse foi o projeto que concluiu minha atividade profissional lá. E foi, assim, é um prazer saber que ele existe e andou sabe, e se desenvolveu como se desenvolveu. A gente fala muito na gestão que quando aquelas coisas, aqueles projetos que a gente semeia nas organizações e quando a gente sai, eles continuam, crescem e dão mais frutos, ele foi muito bem plantado, muito bem semeado, mas principalmente conseguistes com esse projeto gerar seguidores líderes que conseguissem levar à frente esse projeto na tua ausência, na tua ausência. Então, isso fala muito bem da capacidade de gerar lideranças que levassem essa ideia da comunicação tão complexa à frente, né? Antes que tu siga me contando, que vai ser interessantíssima essa tua fala, porque eu sei, eu já conversei contigo nos bastidores, já sei um pouco o rumo, e eu confesso para os nossos ouvintes aí e quem está nos assistindo que realmente vale muito a pena, porque a gente, quando fala em comunicação, talvez seja uma das dificuldades maiores do nosso século, porque é tanto, e nós comentávamos em outro episódio também, falando sobre essa comunicação e essa quantidade tremenda de insights e de estímulos comunicacionais, como é difícil, às vezes, fazer uma verdadeira comunicação dentro de uma organização. Como é difícil que essa comunicação tenha métodos capazes de gerar mudanças realmente organizacionais e que realmente a gente consiga ver esses frutos. Sim. Porque é tão frágil, tão diverso e tão variável que a gente acaba perdendo um pouco a dimensão. E, muitas vezes, se incomunicando e não comunicando, né? Nessas perspectivas todas, nos conta um pouco mais sobre o que é, bom, a tua volta aqui para trazer todos esses ganhos que tu já semeou por lá e que lá já continuam funcionando, como isso vem para cá e como agora essa realidade pode contribuir na nossa comunidade e nessa fronteira aqui que tu estás novamente. Muito bem. Vamos por partes. Vamos por partes. É interessante pensar a comunicação primeiro. Estamos num momento muito... tem inúmeros estudos que mostram que estamos infoxicados. Estamos intoxicados por informação. Nós recebemos informações variadas e não damos conta de absorver tudo, de ver tudo, e quando queremos uma informação para a nossa formação, para tomar decisões, não sabemos onde ela está no meio desse caos, né? Essa não é a nossa realidade? Acho que é, exatamente, né? Exato. Só que, antes de pensar na tecnologia e no que ela está provocando na comunicação, é importante pensar o que é a comunicação. Tem um autor que eu sigo muito, que é Dominique Walton, é um francês da Universidade de Paris. Ele nos diz assim, que no século passado lutamos muito pelo direito a nos expressar. Então, era o direito à informação. Então, conseguimos, né, alcançar como cidadania, como qualquer pessoa hoje consegue
passar sua mensagem adiante e ter acesso a várias informações pelos meios tecnológicos atuais digitais. Só que o desafio deste século XXI já não é mais buscar nos expressar, porque isso está todo mundo fazendo e virando um caos, assim, né? Muitas falas e pouco entendimento. Nosso grande desafio do século XXI é coabitar com o outro tão distante. Ou seja, a comunicação ganha a sua origem, que é processo, não é produto, não é tecnologia, é processo de construção de sentidos com o outro. E aí o Dominique fala assim, mas será que eu estou pronto para ouvir o outro, aquele outro tão distante, tão diferente de mim, né? Então, o grande desafio é poder interagir com o outro, porque as tecnologias possibilitam isso, e construir sentidos e entendimentos, né? Para habitar saudavelmente, né, na sociedade. Então, esse desafio de conseguir construir sentido com o outro, de chegar a um entendimento com o outro, tão diferente, tão diverso, é o que ele diz que coabitar com o outro é o grande desafio do nosso século XXI. Então, esse coabitar com o outro, que é o foco, então, dos estudos mais atualizados, né? Como é que a gente desenvolve esses processos de comunicação de forma que cheguemos a um entendimento? A parafernália tecnológica, que eu chamo, está aí. A gente tem tecnologia para fazer e desfazer muito o podcast, né? Mas o que a gente está fazendo com isso, né? Ou seja, a gente tem que ter o entendimento de que comunicação é complexa porque é feita por seres humanos, não por equipamentos, né? Corretíssimo. Ou seja, aquele modelo de Shannon Weaver, que é matemático, que criou o conceito de emissor-mensagem-receptor, era para comunicar telégrafos, sintonias, códigos elétricos que chegavam a outro aparelho. E eram, assim, a mensagem era uma caixinha, um pacote de códigos que era lido por outro aparelho. E foi usado para a comunicação humana. E nós não somos caixinhas nem códigozinhos fechados, nós somos seres complexos que estão em constante modificação, em constante movimento com nossa realidade, construindo e sendo construídos pela realidade. Então, quando a gente começa a pensar que somos seres complexos, que construímos comunicações dioturnamente, ou seja, a gente está construindo sentidos o tempo todo, escolhendo opções, falas, pensamentos o tempo todo. Não há como administrar isso, não há como chegar e botar a mão e dizer, eu vou entender. Se eu levo para a organização, por exemplo, é muito difícil que, numa organização de 5.000 pessoas, por exemplo, eu consiga administrar o que todo mundo fala e pensa e diz, né? É muito difícil, porque não há como acompanhar a fluidez da comunicação, a complexidade da comunicação. O que a gente tem que pensar é tirar o foco da tecnologia, desse processo, e focar no sujeito que constrói. E aí vem o empoderamento do sujeito. Ou seja, aquele sujeito que está construindo sentido diuturnamente, ele tem pensamento e atitude crítica para construir, ele fica passando a mensagem sem um filtro, ele tem autonomia para entender, para escolher aquilo que é bom para a sua formação e para o seu meio. Ou seja, nosso foco, meu foco de trabalho é esse, é o sujeito que constrói sentidos no seu entorno. Não? E que sentido que tem essa construção? Uma coisa muito bacana que a gente vê, e eu que gosto bastante de filosofia, estou estudando filosofia, inclusive, percebo, é que essas ferramentas, e tem uma filósofa que se chama Lúcia Helena Galvão, que eu gosto muito, eu sigo muito ela, e ela se comunica bastante agora pelos meios digitais, faz muito tempo, aliás, e ela sempre diz, entre a viga romana e o avião supersônico, a máquina evoluiu um monte. Mas quem conduz a máquina, que é o ser humano, ele mudou muito pouco. E ele é um ser complexo. E quando a gente fala em complexo, se a gente vai à origem da palavra, né, complexo,
tecido junto. Uhum. E esse tecido junto, que a gente está falando da complexidade de um ser humano, é porque a gente não constrói nada sozinho. A gente constrói junto com os outros. O uno e o múltiplo, que diz Edgar Morin. Exatamente. E que bacana essa ideia que tu nos trazes de olhar para a comunicação com essa atenção, porque os meios pelos quais a gente se comunica hoje e a quantidade de ferramentas que a gente tem para fazer essa comunicação, na verdade, e aí volto de novo à filosofia, e essa filósofa precisamente que traz um exemplo de outro autor, eu não estou lembrando do autor, mas eu vou trazer o exemplo, ela diz, o objeto ou o canal, ou o instrumento que está fazendo a comunicação acontecer é apenas um instrumento. Isso. Não é bom e não é ruim. Ele é apenas um instrumento, como uma faca afiada. Na mão de um grande cozinheiro, de um chefe, ele faz uma maravilha de menu. Agora, na mão de um assassino, ele pode fazer um desastre. Exato. Porque a faca afiada é a mesma, o meio é o mesmo. A comunicação, ela não é o meio. A comunicação é o que os seres humanos fazem com ela. Então, como preparar esses seres humanos para que eles, de fato, tenham essa consciência do impacto que eles geram através do uso dessa comunicação, da prática dessa comunicação. E fica aí uma questão, uma pergunta. Falastes nessa abundância de informações deste mundo urbano e complexo, realmente, que é um mundo frágil, né? Das incertezas, enfim, e complexo, e ambíguo. E como a gente faz nesse mundo de tantas... para que essa informação, e que veio de dados, no mundo datificado, cheio dessa ciência de dados, gere essa informação que, ao passar pelo ser humano, construa, aí sim, uma comunicação que nos leve a uma inteligência maior lá na frente. Isso, levado a tua... E aí vem a ligar com a educação, né? Sim. Como tu enxergas e como tu enxergou isso nas tuas pesquisas e ao longo da tua vida de pesquisas em volta desse tema, essa passagem do dado simples para a informação que depois, canalizada pelo ser humano, é transformado em inteligência. É por isso que eu me apaixonei pela interseção desses dois campos, comunicação e educação. Porque construir sentidos podemos construir para qualquer lado, né? Como está falando. A faca pode matar, né? Ou fazer um prato de chefe. O problema é que o que nós podemos... por que lado queremos andar? Eu gosto de andar pelo lado do chefe, né? Então, eu gostei muito dessa interseção de comunicação e educação e eu sigo a linha de conhecimento da comunicação educativa, que tem como fundamentos Paulo Freire e Kaplun, uruguaio, o Mário Kaplun e sua esposa. E o que é essa comunicação? Quer utilizar exatamente esses instrumentos todos para construir cidadania, para construir pensamento e atitude, como diz João Ferrez, crítica, autonomia. O que quer dizer isso? Que aquele sujeito que tem a capacidade de criar um programa de rádio, um podcast, ele tem a capacidade de utilizando este meio, transformar a sua realidade. É o que você está fazendo. Você está trazendo conhecimento, distribuindo esse conhecimento com profundidade, tentando trazer... novas perspectivas sobre a realidade, novos conhecimentos, isso tudo transforma, entra no processo de deformação, ou seja, de formação da cidadania, no momento em que duas pessoas se comunicam, tu deixou de pensar o que tu já pensava, a tua formação está em crise, né? Porque no momento que eu te falo algo, eu disse, pô, não tinha pensado sobre isso, deixou de ser a mesma pessoa, o mesmo pensamento, né? Então, nesse processo de formação contínua. Quando nós trabalhamos com comunicação educativa, queremos, sim, a formação desse cidadão para que ele construa, a partir de qualquer meio, tá? A sua realidade. E que realidade seria essa? A que nós fomentamos. É uma realidade democrática, humanitária, solidária, que faça do bem, digamos assim, né? Que construa, que a pessoa se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta vista, se sinta respeitada. Esse tipo de comunicação
que eu acredito pode transformar o entorno, essa sociedade, esse momento histórico que vivemos. Se todo sujeito se desperta um pouco para isso, né? Se eu consigo colocar um pouquinho assim dessa visão, de repente esse comunicador, né? Ele vira um transformador da sua realidade. E só assim, com cada pessoa transformando a realidade, que vamos construir, então, uma fronteira inteligente, uma fronteira inovadora. Porque, do papel à prática, existe um problemita. Pode ser que tenha, assim, como agora eu vejo a área B, existe um grupo muito interessado em fazer coisas novas e desenvolver inteligência na fronteira, né, inovadoras e tudo mais. Só que, para fazer isso, eu preciso fazer em conjunto, porque estamos inseridas num tecido, né? Num tecido complexo. Então, esse tecido, ele é o outro, aquele monte de gente que está ao redor. Se a gente não consegue fazer com que esses outros todos entendam, comprem a ideia e construam a inovação e inteligência, ele não vai passar de um projeto bem intencionado, mas não construído na realidade social. Aí tem outros autores, que é Berger e Luckmann, que eles falam que nós construímos a realidade construída socialmente, ou seja, pela interação simbólica entre os sujeitos, né? Interrelação subjetiva dos sujeitos. Ou seja, a gente precisa fazer com que esse grupo todo, que faz parte de inovar na fronteira, de pensar diferente da fronteira, participe da nossa ideia. Porque, senão, não estaremos comunicando, estaremos só informando. Ou seja, mandando linearmente, dizendo, existe um projeto, existe uma ideia muito boa para desenvolver a fronteira, mas, né, para por aí e digo, estas pessoas estão fazendo. Tá, e com isso, o que tu faz de mudança? Não, a mudança tem que ter o outro, como diz o Dominique Walton. Tem que ter o outro, aquele é diferente, né? Mas o outro tem que estar junto nesse processo de construção de sentido, porque a realidade é única. Então, eu preciso do outro construindo junto comigo. E se eu não consigo trazer o outro para construir comigo, não é comunicação, é informação. Perfeito. Isso aí eu deixo bem claro nos cursos, quando eu ministro, né? Os cursos de comunicação educativa organizacional, que informar não é comunicar. Informação, na ideia bem básica e bem simples, a ideia informa, né? Então, a ideia informa, ela tem que ser trabalhada. O jornalista, nós trabalhamos com informação e tudo mais, mas, para que isso seja transformado em realidade, tem que ter o outro. Esse outro tem que incorporar, tem que pensar, tem que absorver, tem que retrabalhar, rediscutir e modificar, né? Porque nada é imposto, tem que ser construído coletivamente. Então, nesse sentido, é que comunicação é fundamental para qualquer inovação, e particularmente nas organizações. Por quê? Na minha tese, eu trago essa perspectiva, eu tento assim aprofundar, né, defender a ideia de que em organizações a gente consegue avançar nos processos comunicativos com mais efetividade. Por quê? A organização é um espaço delimitado, onde eu consigo fazer uma avaliação, uma análise mais rápida, e ali mesmo propor mudanças, programas educativos e tudo mais para desenvolver a competência necessária, né, naquele grupo de pessoas. Por quê? Porque aquela organização está no mesmo tecido complexo. Ou seja, o sujeito que trabalha na organização, que estuda na organização, no caso, eu sempre trabalhei com a universidade, é o mesmo sujeito que está na sociedade. Então, dentro da organização, eu acredito que a gente consegue mais agilidade para conseguir resultados, preparar aquele sujeito social para construir sentidos com competência comunicativa na sociedade. Então, a ideia de uma comunicação educativa organizacional tem esse fundamento, ou seja, é uma comunicação que não pensa a comunicação como informação, mas como processo de construção de sentidos. Que sentidos? Sentidos que tenham uma finalidade de educação para a cidadania, para a democracia, para a solidariedade, para conseguir um sujeito que construa seu entorno de forma saudável, que faça bem, que todo mundo se sinta bem.
E o organizacional seria o estratégico, né? De tentar ter agilidade para acompanhar os processos comunicativos que são tão fluidos e feitos constantemente incertos, né? Porque dependendo do grupo de pessoa que está reunida, ela pode pensar ou definir uma ideia, tomar uma decisão diferente do outro que está reunido. Ou seja, é muito incerto, né? O processo comunicativo traz toda essa complexidade. Uma pergunta que me vem na mente neste momento, embora por pouco tempo, eu também trabalhei na academia, também estive como professora um período da minha vida na universidade, e uma preocupação que eu tinha justamente era o que eu estava levando para aquelas mentes tão férteis do que realmente era bom, belo, verídico, bom para essa construção social, e o quanto era eu, Cíntia, que realmente era a minha forma de pensar, mas que não necessariamente era a melhor forma de pensar, e eu me policiando porque eu estava construindo ali, na minha ótica e na minha visão do que era ser um bom educador, eu estava nada mais que tirando de dentro deles, eu não estava agregando nada a eles, e que a minha ideia era transformá-los em seres livres pensadores. E como fazer para que eles sejam livres pensadores sem que fiquem contaminados ou contagiados, seja para o lado bom ou para o lado não tão bom, das minhas ideias e das minhas concepções. E eu vejo isso na educação muito forte, principalmente quando mudamos e isso eu posso dizer com muita propriedade, porque eu sou de uma fronteira hoje, onde temos Uruguai e Brasil. Eu sou filha de 2 pais, um pai militar e um pai revolucionário, na época do Movimento de Liberação Nacional Tupamaros do Uruguai. O meu pai biológico era desse movimento, o meu pai que me criou era militar. Então, nessa dicotomia, nessa diversidade da minha vida, eu consegui me posicionar relativamente, porque a gente nunca consegue se posicionar. Eu não sei se nunca, mas acredito que a gente tem as suas quedas, mas tentei olhar de fora e olhar que os 2 lados têm coisas boas e os 2 lados têm coisas não tão boas, e que não tem nada tão bom que não seja provável de ser mudado para o melhor, e que não tem nada tão ruim que não tenha coisas boas que a gente possa aproveitar. Mas como levar isso a pessoas que estão sendo formadas através da comunicação nas universidades hoje, para não direcionar numa única direção os pensamentos? Como tu vê a comunicação, seja lá qual for o movimento de turno, de plantão político, alinhamento social que está primando, para trazer à tona o ideal humano, que está acima de qualquer orientação? Como a comunicação ajuda nisso? Olha só, tudo tem como fundamento aquele processinho que eu te falei, enxergar o outro, do Dominique Walton. Sem o outro, tu não constrói. Então, quando tu enxerga o outro, pode ser um aluno, né? Um estudante, que eu prefiro, ele é aquele diferente, que vai pensar diferente. Quando eu começo os cursos de comunicação, o primeiro dia eu falo o seguinte: olha, tenho 30 anos, mais de 30 anos de estudos em comunicação, é minha área, minha paixão e tudo mais, mas o que eu quero construir com vocês hoje não é o que eu sei de comunicação. Eu quero trazer o que eu sei para que construamos em espanhol, para construir juntos, para construir coletivamente um novo entendimento de comunicação. E assim eu vou empoderando os sujeitos do grupo para construírem o que eles querem e observam. Muitas vezes eu trago aquelas minhas teorias, e de repente eles definem algo que não seria exatamente o que eu defini. Mas o que me interessa é o método, ou seja, qualquer professor, em qualquer instância, qualquer pessoa que esteja... Mas vamos continuar nesse modelo que você falou do professor em sala de aula. Não se trata do conteúdo da aula, se trata do método. E tem que ser comunicativo, entendeu? Porque quando tu faz comunicação, tu está enxergando o outro, respeitando o outro e está tendo a noção de que está construindo junto do outro. Então, esse é um método. A comunicação sempre foi vista, e você deve saber bem, que trabalha com organizações há muito tempo, sempre uma caixinha do organograma que cuida das comunicações institucionais, do site, da palavra, né? Aquela coisa. Não, a comunicação é transversal, é estratégica, e é um método de relacionamento humano.
Porque se a gente faleceu, e eu senti muito por isso, Maturana era um biólogo chileno, e ele dizia que o linguajar, né, era próprio do ser humano. Então, nós nascemos comunicadores, né? Nós nascemos conversando, e que, a partir da nossa conversa com o outro, construímos nossa cultura humana. Então, está na nossa biologia, está no nosso ser biológico, ser comunicadores. Então, a gente não pode delimitar ele a uma caixinha, numa organização, na sociedade, a um meio de comunicação, a um produto comunicativo. A gente tem que entender que a comunicação está em tudo. Então, esse processo rico, que é a comunicação, que é a interação de um humano com o outro, ele tem que ser respeitado em qualquer instância, seja do professor com seu aluno, seja na relação do chefe com o servidor, o colaborador na uma empresa, seja em família, de pai para filho, né? Ou seja, nós temos que entender que a comunicação não é produto, é um processo com o outro. E para existir, não é informar, dar uma ordem pronto. Para existir a comunicação, ela precisa da colaboração e da atenção do outro. Eu criei um modelinho que chamo de comunicador intencional com comunicador correspondente. Ou seja, eu tenho a intenção de me comunicar contigo, mas se tu não está nem aí para o que eu falo e para o que eu digo, eu não consegui. Eu só preciso da correspondência. No momento que tu corresponde e tu coloca o teu, né, a tua parte naquele entendimento, é que se realiza a comunicação. Então, nesse sentido, eu penso que, tanto em sala de aula, quanto em outras instâncias, né, de construção de sentidos entre humanos, né, é necessário enxergar o outro. E, a partir do enxergar o outro, dar voz ao outro, e tentar chegar a um entendimento com o outro, que se constrói, então, a comunicação, os processos comunicativos e, assim, a construção da realidade em que vivemos. É mais ou menos por aí, assim. Só para fechar essa parte, porque eu quero ter uns minutos para falar contigo do projeto que nós conversamos antes, mas só para fechar, e principalmente pensando nas organizações e no mundo empresarial, que a gente trabalha mais, e a minha área de trabalho, nós passamos pela universidade, que dentro do nosso ecossistema é um dos grandes pilares, e para a inovação, sem dúvida, é de grande riqueza, e precisamos estar muito atentos sempre à educação, sempre. A organização, e tu falaste um pouquinho agora justamente desses métodos comunicacionais e de criar um método e não caixinhas para que realmente a comunicação aconteça de fato. Nós percebemos que a comunicação o grande problema e dilema das organizações. É o grande dilema. Da sociedade. É incrível, porque tu pode ter uma estratégia maravilhosa, tu pode ter processos maravilhosos, tu pode ter dinheiro, tu pode ter tudo, mas se a comunicação não funciona, tudo vai por água abaixo. Sim. Que dica tu darias aos empresários, aos gestores, sobre essa questão da comunicação e como poderia se beneficiar, trazer benefícios para a sua cultura, ou para essa formação de cultura organizacional, que a comunicação seja transversal e permeie os processos dentro da organização, a partir de um trabalho feito no coletivo? Que conselho, ou que orientação, ou que dica tu poderias dar para uma organização que quer melhorar a sua comunicação, mas não sabe o que fazer, não sabe por onde começar? Eu acho assim que vivemos uma cultura, né? E o empresário está imerso nessa cultura. Então, o empresário também vê a comunicação funcionalisticamente, né? Para que me sirva para que eu possa falar com alguém, dizer isso e aquilo. Pensar a comunicação de uma forma estratégica, ou dentro da complexidade que ela requer, né, uma mudança organizacional. E vai mudar a cultura. Muitas vezes, o gerente, o proprietário, não quer mudar a sua organização, tem medo. Mas, se ele entende que o entorno está em constante mudança, então não deveria ter tanto medo. E o benefício da comunicação para essa organização é que ela vai conseguir ser mais real e mais conectada com o seu meio. Então, no momento que tu abre os fluxos, né, de entendimento entre os servidores e entre a sociedade,
tu consegue mais efetividade na conversa, né? Passar o que tu quer dizer de uma forma mais, não informando, mas construindo o sentido junto com o outro, que o outro consiga reelaborar junto. E com isso gerar resultados diferentes na organização, sem dúvida. Olha só, normalmente nós temos a missão, a visão na parede, feita por um grupo, né, do planejamento estratégico, e se colocam os quadrinhos em toda a organização e dizem, olha, esta aqui é a missão de vocês, todo mundo tem que fazer. Só que aquela missão fica paradinha na parede e tu não vê o servidor ali fazendo o que a missão diz. Digamos assim, nós somos uma empresa que valoriza o humanismo, né? O outro, né? Tá. Aí o atendente está aqui e tu chega para perguntar algo e ele não te dá a mínima, né? Ou seja, ele está negando, sem entrar em discussão, ele está negando está negando a cultura, a missão. A missão, ou seja, ele está negando aquilo que foi pensado para a organização. Porque foi pensado por outro. Por outro. Então, a grande estratégia é fazer de cada servidor, né, um ator. Um protagonista. Eu chamo de agente. Um agente. Que age, que constrói. Né? Então, cada servidor é importante para construir o que o empresário quer da sua organização, entende? E, nesse sentido, é importante que enxergue o outro. Com certeza. Aí tem um problema que cai em hierarquias, né? Quando a gente constrói sentidos coletivamente, como eu te falei, não sou eu, a professora, que vou chegar lá e vou dizer o que é a comunicação. Não, eu estou aberta a que me digam. Muitas vezes, não, lógico que pelo conhecimento tu vai delimitando e vai dizendo, não, é por aqui ou por ali, mas a construção coletiva é muito mais forte, mais importante do que minha teoria, por exemplo, entende? Se eu posso te deixar um pouquinho mais feliz... trabalho com muitas organizações e isso é muito bacana e vejo isso, que cada vez estão mais horizontalizadas. As comunicações, elas cada vez mais se horizontalizam porque, na verdade, não estão naquela pirâmide. Empresas grandes que têm uma estrutura muito formal ainda porque são multinacionais ou empresas que têm um tamanho tal que estão em muitos lugares com culturas diferentes e precisam se organizar de forma diferente, mais estruturada, sim, ainda são, os fluxos de comunicação são em caixinhas ainda, eu percebo muito isso. Mas empresas que estão inovando, empresas que estão... realmente elas estão se dando conta que a horizontalidade é fundamental para uma boa comunicação. E construir com o outro. Já não estão mais naquela estrutura piramidal, de cima para baixo, nem tampouco naquela centralizada que tem linhas com os outros atores na volta, né? O líder no centro e na volta os atores. Não, é em rede. É justamente nesse complexo de tecido junto. Rizoma. Então, a gente vê isso muito hoje nas organizações, inclusive nos próprios organogramas, e isso me deixa muito feliz, porque eu acreditava nisso, mesmo sem saber todo o que tu está nos trazendo de rico em relação à importância dessa comunicação construída com o outro e não essa informação passada. Se tu me permite um parênteses... logo no início a gente estava falando lá da universidade, eu ia falar e acabamos mudando de assunto, mas é muito interessante. Uma vez na universidade eu bebi de muito conhecimento, fiz muitos cursos, toda hora que tinha alguma novidade lá estava eu, e na engenharia e gestão de conhecimento da universidade tem um professor, o Cristiano Cunha, e ele dá aula sobre liderança, e ele nos fez entender que o líder não é aquele que todo mundo segue. O líder é aquele que faz com que todo mundo as pessoas te dão a liderança. Tu não impõe a liderança. Então, e ele falava assim, me dá um exemplo de a pessoa que tu daria a tua vida para ela. Minha mãe, não sei o quê. Ou seja, aquilo é uma liderança. Aquele que faz com que o outro te atribua o poder, né? Então, quando tu está sendo líder, né, de uma organização, o importante é que as pessoas te deem a vida para ti. Te empoderem, né? Que elas se sintam. E para isso que é necessário quebrar as barreiras do eu e do outro, né? Quando tu enxerga o outro, abre caminho para o outro, e a gente tem que entender que cada um tem uma visão de mundo, e se a gente junta várias visões do mundo, vai enxergar mais. Vou pegar esse gancho de pegar e juntar visões de mundo para falar do projeto do livro que eu quero que tu conte aqui para a nossa audiência, para quem gosta muito da questão de comunicação e que está nesse meio, do que vem por aí aqui para a nossa fronteira. Bem, tu sabe que
eu vim aqui para a fronteira vim cuidar da mãe, me aposentei, vim cuidar da minha mãe, né, que estava na época da pandemia, acabei ficando. Mas sempre foi um desejo voltar para aqui, né? E agora estabelecida, eu quero ajudar a construir o meu entorno, né? Então eu tenho tentado pensar projetos que sejam então de interesse da coletividade, da comunidade, para desenvolver exatamente esses conhecimentos aí que eu andei adquirindo. E o livro, ele tem essa intenção, colocar assim num produto comunicativo várias correntes que atuam sobre a mesma perspectiva. O que é isso? Minha preocupação é a comunicação. A comunicação midiática, por exemplo, é um perfil, é um espaço da comunicação, o todo comunicação. Só que essa comunicação midiática que estamos fazendo hoje, ela interfere muito na construção de sentidos, né? Ou seja, muitas vezes a gente conversa mais pelo WhatsApp que pessoalmente, né? Então, a mediação tecnológica ela está presente na nossa construção de sentido em sociedade com o outro. Existem várias correntes, né? Vários grupos de estudo que perseguem o mesmo objetivo, construir cidadania, construir sujeitos empoderados, um pensamento crítico, uma atitude crítica, autonomia, diante das mensagens midiáticas para construir sentidos saudáveis na sociedade. Então, tem a mídia-educação, tem a competência midiática, que é minha área, tem a educomunicação, tem aqui no Uruguai a comunicação educativa e comunitária. Então, são grupos de professores, de pesquisadores, que querem o mesmo objetivo. Só que estão cada um no seu campo. Nós nos conhecemos, mas a sociedade não conhece. Então, a ideia... E todos são meus amigos, né? Então, eu conversei e eu falei assim, gente, eu quero muito colocar em ordem isso numa obra, né? E é uma forma de homenageá-los também, que são todas pessoas muito importantes nessas pesquisas do que eu falo, sabe? Da comunicação educativa. Então... A ideia é que ano que vem, né, a gente publique um livro com artigos das diferentes grupos de pesquisa com grandes nomes, como Inácio Aguadé, João Ferrez, Gabriela de Brasil, Gabriela Costa, Borges, também do Uruguai, o Gabriel Kaplum e seu grupo, que é o filho do Mário Kaplum, que criou a linha de comunicação educativa. Em São Paulo, com Ismar Soares, Claudemir Viana, e também com Ademir de Sartori, de Santa Catarina, todos na linha da educomunicação. Ainda na UFSC, com Gilca Girardello, Mônica Fanti. São pessoas profissionais, investigadores, que desenvolveram conhecimento nas suas áreas, mas todos com o mesmo objetivo, em tentar fazer essa relação de comunicação midiática, né, comunicação através dos meios tecnológicos de comunicação, e sempre com a finalidade de cidadania. Então, a ideia é que a gente publique um livro entre o DELAR e o Unipampa, e a comunidade de Área B, né? Área B Nacional. Exatamente. Toda a nossa comunidade. E a gente consiga fazer isso aqui. Eu poderia estar fazendo isso lá na UFSC, em Florianópolis, tudo mais, ou na Espanha, mas eu quero fazer algo aqui, e que dê visibilidade para a nossa fronteira, e por isso que eu sou uma fã da Área B, né? E por isso que eu quero sempre fazer o que eu puder fazer dentro do objetivo da Área B. Né? Que para dar visibilidade mesmo a essa intenção integradora que vocês estão levando aqui, que eu acho assim maravilhoso. E eu acredito, Ana, que tu vai conseguir nos ajudar a furar essa bolha e que realmente a comunicação ela seja de fato uma comunicação que integre, conecte e crie essas novas realidades a partir dessa criação de sentido, dessa construção de sentido. Contamos contigo nesse desafio. Já vou te pedir que a gente conta contigo. Precisa disso. Precisamos muito disso. Então, assim,
deixar para os nossos ouvintes e para quem está nos vendo, eu vou te pedir só uma última reflexão, assim, curtinha, o teu sonho aqui para a nossa fronteira, como tu estás visualizando a nossa fronteira, qual é o teu sonho e o teu papel nesse sonho. Muito bem. Tu sabe que eu falei, né, que sem comunicação não se constrói mudanças. A comunicação constrói nosso entorno, porque é com o outro que a gente constrói sentidos. Mas eu estou sentindo falta aqui na fronteira de pares, né? De um campo de estudo onde eu possa desenvolver mais isso aí. Então, meu sonho é criar exatamente esse campo de estudo, essa área de discussão, essa área de estudo, para desenvolver projetos aqui, né, que possam ser comunicativos. E no momento que a gente consiga desenvolver projetos comunicativos, a gente vai estar conseguindo fazer a mudança necessária na realidade local. A competência mediática, que é meu tema assim de tese, ela pensa em avaliar primeiro, né, avaliar a competência midiática dos sujeitos, ou seja, eles têm competência para construir sentidos através dos meios, para depois colocar, digamos assim, sanar aquelas dores, né? Criar projetos, programas para desenvolver as deficiências, as fragilidades em competência midiática. Então, se eu poderia assim colocar um projeto específico que eu gostaria de investir, seria nisso. Porque se a gente levantar o nível de competência midiática da população, né, das organizações, e puder atuar nela, eu vou conseguir desenvolver competência comunicativa mais midiática, ou seja, é por aí que estamos construindo sentidos hoje. Então, a gente avaliando, teria o conhecimento necessário para atuar, agir e transformar esse meio através dos processos comunicativos. Então, esse assim é meu desejo por agora, digamos assim. Estou chegando, mas eu não paro, eu sempre estou querendo coisas. Ana, faço aqui já um compromisso e conta comigo nesses projetos, que se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é isso. Então, tô dentro, como diz o meu amigo, tô dentro, conta comigo e realmente vai ser um prazer continuar. O espaço aqui do Troca Ideias é para isso, é para visionários, para gente que realmente quer um mundo diferente, desse lado bom da vida, né? Posicionado desse lado, pelo menos fazer o esforço para estar nesse lado, não em cima do muro, porque lá a gente fica na mira dos tiros dos dois lados, vamos pegar para o lado bom mesmo e caminhar juntos nessa construção, fazendo o que a gente sabe fazer e aprendendo muito, principalmente, sempre com o outro. Então, assim, bacana tudo que tu nos trouxe, muito obrigado. Fica o convite aqui para quem está nos ouvindo, que está nos assistindo, que nós temos aqui possibilidade de projetos. Então, ali nos comentários, quem quiser se somar nessa ideia, que venha. Estamos loucos para saber quem está aí na nossa fronteira e além. Prontos. Estamos prontos para continuar esse papo em projetos e transformar aí sonhos em realidades. Contamos com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Obrigada, e até o próximo Troca Ideias.